Olá, escoteiros e escoteiras, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Scoutcast BR, o podcast onde você acampa só na sua cabeça. Hoje estamos com a presença ilustre das nossas queridas amigas Valentina Dorn e Isabela Dorn. Por favor, se apresentem. E aí, meu Sempre povo? alerta, gente. Elas voltaram, depois de alguns episódios aí. Porém, hoje nós temos a lendária, a destemida A famosa? e a glamurosa, famosa e tão citada em nosso querido podcast, Chefes Giselda. Ótimo, Nós destemida, glamurosa. Ai, vou começar a brilhar agora. Glamourosa. Fantástico. Enfim, chefe, só para começar, só para explicar pro ouvinte, a chefe Giselda é a nossa chefe do escoteiro por muitos anos, nossa amiga também, e eu me sinto muito honrado de fazer um podcast falando com você e fazendo piadas com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu amo vocês. Ok, vamos parar com a puxação de saco, né? E vamos começar o podcast. Primeiro, nós vamos ter um joguinho bem legal, um joguinho típico de crianças de 14 anos, que é o que somos. Enfim, editor, que vai ser eu, provavelmente, roda a vinheta aí que vai começar o joguinho. Ok, o jogo que vamos jogar é o famoso e conhecido Eu Nunca, onde cada um vai fazer uma pergunta e a gente vai ter que responder se já fez aquilo ou nunca fez aquilo, com a participação da nossa querida amiga chefe Giselda. Bom, eu vou começar com uma... A gente vai responder. Eu quero saber, provavelmente a chefe vai falar que não, mas enfim. Eu nunca fiquei um acampamento inteiro sem tomar banho. Ai, quem nunca, né? Exatamente. Lencinho úmido foi feito pra isso. Chefe, Lencinho umedecido. eu concordo, chefe, concordo. Não, às vezes Eu a gente concordo. joga uma água no corpo, mas tomar banho é em casa. É verdade. Pá. Não posso discordar. Ok, quem nunca, Tocou. Passou um Quem lencinho nunca? umedecido porque usava o Beleza. mictório. Próxima pergunta. Pergunta não, afirmação. Eu tenho vontade de quebrar os inteiros. Um pouco de contexto. No nosso grupo, nós temos a incrível tradição de que é meio que se fosse uma praga, entendeu? Como se fosse a pandemia agora. Uma menina dos nossos escoteiros, comprou um ukulele e levou para o acampamento. Todo mundo achou aquilo muito legal e todo mundo comprou outro ukulele. Agora nosso grupo tem uns 5 ou 6 pessoas que tocam ukulele e todo acampamento tem. E Eu na queria verdade saber, você virou já- parangolê, Entendi. né? Virou parangolê, Então, nem chefe. vem. Você já teve vontade de pegar aquele... Nunca mais ouvir aquele som de ukulele e quebrar Sabe, ele? faltou lenha pra fogueira, sabe como é que é? Eu já tive a oportunidade de deitar e falar pra Ana Luísa, assim, que é uma das nossas escoteiras, né? Toca aí, que só assim pra eu dormir. Porque enquanto tá tocando o ukulele, quer dizer que tá todo mundo perto, entendeu? Então dá pra pelo menos dar uma fechadinha no olho. Aí Fato. sim. Aqui a próxima pergunta, número 3. Muito bem. A próxima pergunta é: eu nunca levei Ih, contrabando polêmica, para polêmica. um acampamento. Vai, Até eu já levei. O quê? Revelação. Exatamente. O quê? Chefe Delta? Não.
Diz que eu fui uma das primeiras Não a levar creio. contrabando, porque imagina que alguém tenha uma hipoglicemia. Contrabando de Gatorade, né? Não, Gatorade é no Jancan por conta Foi do com as sol, melhores né? intenções, Mas então. um chocolatinho básico, E um bota docinho de Gatorade. leite, né? Tudo Nutella, nossa. Claro. Tudo Nutella. Não, mas ó, ninguém foi pra enfermaria, só Gustavo. Isso aí. Coitado. Ai. As três, as gêmeas e a chefe Gisela foi pro Jancan. E eu fiquei aqui, então as piadas internas ficam entre elas e eu e os ouvintes estamos aqui, né? Mas Não, mas é Essa porque o único Daí o Pedro contrabando que vira um eu levei no espectador. Jancan foi Gatorade. E aí toda hora assim, toma Gatorade agora, toma agora. E bota contrabando nisso porque tu não tá entendendo. Nunca acabava o Gatorade. Nunca acabava mesmo. assim, se Dá pra acontecesse um apocalipse. Se acontecesse Sobrevivia na um base apocalipse da- zumbi e vocês sobreviviam, tipo, 2 meses, 200 pessoas só tomando Gatorade. Sim. Tava nesse nível, tô falando sério. Interessante. Próxima afirmação. Ok. Eu nunca perdi um escoteiro. Nós tínhamos um passeio que passava pelas cataratas, né, do Iguaçu, e aí a regra era, todos acompanham o chefe. Então, a chefe caminha, todo mundo caminha, a chefe para, todo mundo para, né? E aí nós tirávamos várias fotos, eu dava uma parada, todo mundo tirava selfie, e aí, de repente, numa dessas paradas, vai que a gente faz a contagem, cadê a escoteira, né? E a escoteira que desapareceu, a Ana Dalva. Inclusive, vocês já Óbvio. ouviram até o podcast dela, né? Porque ela mesmo confessa que ela olha para selfie e todos os dias ela lembra do boliviano. E aí, no meio de 300 mil pessoas, porque tinha gente do Chile, tinha gente do Peru, da Bolívia, tinha até uns visitantes que estavam passando por lá. Eu fiquei saindo com uma foto dela, que foi a última foto que nós tiramos dela. Assim, vocês viram essa escoteira? Viram essa escoteira? Que nem umas loucas, né? Aí a Isabela até deu uma sumida, mas depois descida, né? Ela subiu. É quem, né? Imagina, você subiu um tanto de degrau, porque não era de elevador. Assim, se eu tiver que subir e tiver que descer para pegar essa Ana Dalva lá embaixo do rio, aí já me desesperei. E o pior não foi isso. Sabe o que foi o pior? É que a mãe e o pai da Ana Dalva foram para Foz. Aí eu só falava assim, gente, o pai e a mãe da menina vieram para acompanhar a menina, eu perco a menina dentro das cataratas. Meu Deus do céu, eu preciso achar a Ana Dalva. E lá o sinal de telefone não pega, manda mensagem para todo mundo, liga para todo mundo, ninguém encontra ninguém. Até que nós subimos, depois de muito procurar, encontramos quem? Ana Dalva, né? E aí a Ana Dalva no maior papo, só faltava estar conversando com o boliviano, né? Mas tudo isso é culpa de Valentina, porque Valentina ficou numa disputa séria. Ih, Valentina! Ok. Como se não bastasse perder uma escoteira, foi nas cataratas, isso aí. E foi nas cataratas. E tudo por conta de um boliviano. Não, foi por conta de uma selfie. Exatamente, disfarce. Assim, o perigo dela cair e descer junto com a cachoeira era evidente. Mas enfim. Esquecendo esse seguro, fato gente. trágico. Escotismo. Não, sim. A próxima é. Eu nunca deixei a barraca. Eu nunca deixei a barraca aberta e choveu. Eu nunca deixei a minha. Nem você, tipo, saiu da barraca e, sei lá, deixou aberto, daí voltou, tava cheio de mosquito, Não, mas gente, era Não. Mas olha aqui. Mas eu já aconteceu comigo. Já O quê? aconteceu e foi horrível. Não vou contar, eu vou contar. Foi bem assim. Ok, a gente tava lá no acampamento mesmo, e daí um pouquinho antes do almoço, a gente, sabe, tava quente demais e a gente só tirou aquela tenda em cima da barraca. Porque tava um sol, coisa mais linda, nunca que ia passar na minha cabeça que ia chover. Mas ok, tiramos aquela tenda da barraca. E fomos lá descer o rio pra fazer o almoço e tudo tal.
E daí começou a chover. Começou a ficar meio escuro, assim, começou a chover. E não passou pela minha cabeça. Na verdade, eu nem sei se passou pela minha cabeça da barraca ou não. Só sei que quando eu voltei, tava a minha mochila embaixo d'água. Simplesmente isso. Foi a coisa mais linda, assim, nessas experiências a gente tem que ter, né? Pra saber o que é emoção nessa situação. Tipo assim, Mas você tava dormindo sozinha ou tava, tipo, muita gente? Não, só eu e minha amiga. Na barraca. Ah, ok. Ai, lembrei. Mas o grande dilema de acampamento no calor é ou você deixa a barraca aberta para entrar um vento e não ficar muito abafada, ou você deixa ela fechada para não entrar mosquito. Tipo, você tem que decidir entre um ou outro. Ou você tem a barraca abafada, ou você tem mosquitos. No caso, eu vou te escolher uma chuva, mas, né, acontece. Sem contar os outros amiguinhos que aparecem, né? Um escorpiãozinho, uma víbora, nossa, do nada. Delícia. Uma Minha víbora, amiga companheira. do nada. Pois é. Bom, eu acho que como abafado não dá dengue, eu prefiro abafado. Não dá game, não dá dengue. Não dá dengue. Eu tô confuso hoje, mas as palavras estão saindo da minha boca, mas tudo bem. É muita emoção de estar entrevistando É muita emoção, é muita emoção. Sim. A glamurosa. A glamurosa. Muito bem, chefe. Agora a próxima pergunta é pra você, chefe. Foi feita pra você. Eu nunca tive vontade de realmente arrancar o couro de um escoteiro. Vamos contextualizar. Por que arrancar o couro, chefe? Por que arrancar o couro? Porque, assim, quando eu era criança, as pessoas tinham o hábito de falar que iam arrancar meu couro, entendeu? Porque, assim, eu era uma pessoa muito calma, muito quieta, né? Eu com 7 anos, antes dos 7 anos eu não tinha nenhum dente na boca, né? Porque eu caía demais, bagunçava demais, aprontava demais, né? Então, aí eu falei assim, eu vou arrancar seu couro. E antigamente, né, o pai e a mãe sentavam o reio na gente, não tinha esse negócio, não pode dar uma palmadinha, não pode dar uma puxadinha de orelha, né? Eu era o próprio espírito de porco, né? Mas, na verdade, não é espírito de porco, tá, gente? É o próprio espinho no corpo. A pessoa não para quieta. E aí, todo mundo arrancava meu couro. E como eu ouvi muito isso marcou a minha infância, eu falo para todo mundo, eu vou arrancar seu couro. E aí, só que eu sempre falo que eu vou arrancar o couro em tirinhas. Porque daí eu tenho várias tirinhas, né? Depois eu posso fazer um nó, eu posso fazer uma amarra... eu posso utilizar em várias outras funções, né? Mas, na verdade, eu nunca arranco o couro. Aí, tanto é que isso é até uma deixa para mim, porque muitas vezes vocês machucam, ralam, né? E aí, na hora que a criança tá lá toda chorosa, eu falo assim, gente, mas eu não falei que é só eu que arranco o couro? Na hora a pessoa já começa a dar sorrir, dar uma esquecida do que aconteceu, e a gente já descontrai. Porque a gente tem que sorrir nas dificuldades, né? Nós temos que ser alegres. Mas eu tive já vontade de arrancar a couro de todo mundo. Da Isabela, da Valentina. Eu acho que do Pedro, eu acho que eu nunca tive vontade de arrancar. Eu sou um anjinho, cara. Eu sou um anjinho. Não, sabe por quê? Você é inteligente. A hora que eu dou aquela olhada, assim, na hora você dá uma manipulada. Eu paro. E nada. Cara, o Pedro é vendedor. Indignada? Indignada sou eu, que some e deixa sua irmã lá surtada com a chefe, segurando ela pior que aquele... Sabe aquele filme, assim, sumiu, o piloto sumiu, que aí sacode a mulher e bate na mulher, e assim, para, o piloto vai voltar. Era a chefe segurando a Valentina, assim, para, ela vai voltar. Acampamento, né, gente? Ai. Olha, não, isso não é uma piada interna, vamos esclarecer, tá, Pedro? É porque um dia 2 gêmeas saíram para ir na frente da gente. 2 gêmeas aleatórias. Para atividade jogando. 2 gêmeas, não, né? E aí, de repente, tô eu descendo com a galera, porque as gêmeas desceram juntas, né? Então, pelo menos 2 ou 3 tinham que estar juntos. Aí, de repente, eu encontro Valentina
na frente de uma chefe, a chefe segurando ela pelos braços e ela quase matando. Eu tentei não, eu não acho ela. Não, era muito pior, porque você chorava também. Aí, a hora que eu vi aquela cena e a chefe segurando ela, porque ela tava assim num surto psicótico, eu falei assim, não, pode deixar a chefe, que é minha. Então leva com você. E eu nem Você não tá lembro de entendendo, Chefe, Pedro. a próxima. Sabe quando você perde uma irmã? É mais ou menos assim, você perde uma irmã, entendeu? Aí você surta porque a irmã sumiu. Olha, depende. Se a irmã for a Parei. Próxima pergunta. O nível Não, de reciprocidade nesse negócio. Próxima Tem os pergunta. dois lados da moeda, né? Próxima pergunta, né? Chefe, essa eu tô muito curioso. Esse eu tô muito curioso pra ver a sua resposta. Eu nunca deixei uma atividade extremamente impossível só pra ver os coitados dos escoteiros tentarem fazer. Uma atividade Deixa eu impossível? Ou Não, fazer uma muito atividade difícil. muito difícil só pra ver o que eles fazem, sabe? Só pra... não, teve até uma das últimas vezes que nós acampamos, o rio estava até alto, lembra? E aí, não vamos descer, mas estava no nosso esquema descer o rio, e a gente desceu. Isso era uma atividade que era bem difícil, porque nem todos tinham tanta habilidade com água, mas o do rio era até, dava pé para muitos, né? E todo mundo sobreviveu. Isso aí. Inclusive, ninguém morreu. Ninguém. Inclusive, eu lembro até do Bruno, né? Porque a Giovana pendurou no Bruno e o Bruno é enorme. Eu assim, você não tá vendo que vai me afogar? Eu falei assim, mas Bruno, olha o seu tamanho, meu filho. A água tava nas canelas dele. Aí eu falei assim, mas você não tá vendo? Ninguém vai te afogar, olha o seu tamanho. Nem sentado você não afoga. Temos mais peraí, perguntas, então. produção? Não, bora para as histórias. Ok, agora, chefe, A dia tão que esperada- agora a gente vai fazer uma... Sim, a gente queria fazer uma entrevistinha com você. Só que antes aí a gente queria abrir uma Bem humilde. oportunidade para você contar alguma história que te marcou ou alguma história engraçada que você lembra e a gente vai comentar um pouquinho só isso. Vai. Bom, uma história assim que me marcou muito e isso eu levo para minha vida é quando a gente fez o primeiro acampamento enquanto chefe de sessão. Em 2016 eu não era chefe de sessão, eu era só ajudante de todo mundo. Aí o chefe Valdir falou que eu tinha que ser chefe de sessão escoteira. Daí eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer com os guri, né? Não tenho paciência nem com meus filhos. Aí resolvemos fazer um acampamento na Água Viva. Não tenho paciência nem com meus filhos, tenho paciência com vocês. Então, aí nós fomos fazer um acampamento na Água Viva, num frio lascado, 6 graus deu lá naquele acampamento, gente. Vocês não estão entendendo. 6 graus. E aí, simplesmente, no meio da noite, a gente não fez ronda, né? E até porque eu ainda estava aprendendo essa questão da ronda. E aí, nós não fizemos ronda e, de repente, o nosso escoteiro, que agora é sênior, que é o Matheus Samir, começa a falar assim, gente, tem um lobo aqui. Tem um lobo. E ele é muito grande. E eu tava numa barraca, sozinha, o meu colchão inflável murchou, eu tava com frio, eu não tinha ainda ouvido aquelas instruções do Pedro, que é melhor ficar em pé do que deitado, que daí você passa menos frio, né? Apesar que eu nunca vi ninguém dormir em pé, mas tudo bem. Não, aquilo lá eu achei ótimo, né? Só você ficar em pé que você sente menos frio. Ok. Aí eu lá num frio lascado, eu botei a cabeça pra fora, vi que era um cachorro, eu falei assim, vai dormir, guri, que é um cachorro? Aí depois deitei, né? Voltei. Aí na hora que eu deitei a cabeça, assim, eu falei assim, gente, já pensou se era um lobo, tinha me comido? E daí não teríamos mais chefe de Zelda hoje. Não teríamos mais chefe de Zelda. Gente, mas levei um susto. Porque depois que eu saí já, porque o guri ficou falando que tinha um lobo, e eu fui lá, né, fazer a defesa, né, do lobo, né, vamos lá. Grande Aí, na hora que eu deitei, eu falei assim, gente, já pensou se era um lobo?
Já tinha me comido. Eu fazia. Não, eu fiquei pensando, depois o resto da noite, eu tinha que estar com o bastão aqui. Eu tinha que ter um facão. Gente, mas eu não posso matar um animal. Mata os escoteiro. Caramba. Que horror. Ai. Mas só pra rir. E depois dessa conseguiu dormir. Não, aí eu não dormi mais a noite inteira, porque daí eu fiquei pensando, né? E orando, né? Senhor, não vê nenhum lobo nessa região. Só que lá na nossa, onde a gente tava acampando, não tinha lobo nenhum, só podia ter o cachorro do caseiro. E o coitado era mais do cachorro. Onça e a gente rezando pra não vir o lobo. Não, beleza. Onça também seria impossível. Era muito mais fácil vir só o cachorro do caseiro mesmo. Daí eu falei assim, mas gente, pra que eu não dormi? Não tinha como vir lobo nesse lugar, não tem lobo aqui. Muito bom. A próxima pergunta, tipo, a gente tem umas perguntas pra fazer uma entrevista com você, mas tipo, essa história já responde essa pergunta automaticamente. A pergunta é, a vida de chefe é difícil? Não é difícil. Não, é facinho. A vida... Não, é facinho. Contanto que não tenha lobos. É isso. Não, isso não é uma dificuldade. Isso não é uma dificuldade. Eu prefiro estar muito mais com vocês. Eu prefiro estar muito mais com vocês do que estar com adultos. Isso aí, gente. Tanto é que eu falo em toda atividade que a gente tem de curso, de preparação de adultos, né? Eu falo, gente, meu problema não é o jovem. Meu problema é o adulto, porque o adulto que tem que apresentar uma maturidade emocional, que tem que ter inteligência emocional, muitas vezes ele erra demais e me deixa frustrada do que vocês. Porque eu já tive, assim, várias situações com jovens de briga, discussão, e em 2 minutos a gente resolve isso e dá um aperto de mão escoteiro e pronto, acabou, morreu. A gente não tem inimigos, né? E enquanto que com os adultos a pessoa vira cara, emburra, faz birra, afasta, sabe? Então, a vida de chefe não é difícil. É trabalhosa no sentido assim, que você tem que se preocupar com segurança, quem vai estar junto, ser direto com o jovem, explicar as coisas, como está acontecendo, contar realmente com a lealdade do jovem, né? Mas não que seja difícil. Se fosse tão difícil assim, eu já tinha desistido. Sim. Uau. Eu vou ter que continuar com uma lágrima no meu olho esquerdo, mas não, mas vocês são demais, assim, por mais que tenha uns que sejam mais ativos que diferenciados. Isso faz parte. Mas isso faz parte da adolescência, faz parte da juventude, porque às vezes a gente quer formatar os meninos tudo com o mesmo padrão, né? Os meninos têm que ser calminho, todo mundo alinhado, todo mundo igual. Não, tem uns diferentes dos outros, o mais extrovertido, o menos extrovertido, aquele que é introvertido, aquele que às vezes gosta de pregar mais umas peças, mas é jovem, quer se divertir. Né? Então, assim, no momento de segurança, todo mundo participa, legal. Diversão, vamos divertir. E agora, a próxima pergunta, que eu acabei de perceber que é mais recente do que eu pensei, e é como você se tornou uma chefe escoteira? Como que eu me tornei? Isso aí foi, assim, um presente de Deus, porque o que acontece? Primeiro, eu tentei levar o Daniel para o grupo escoteiro, aos 7 anos de idade, eu achava lindo. Na minha época da infância, eu estudei ali onde é o SEMA, que era uma escola só de freiras, né? Então era só meninas. E aí eu sempre vi alguns jovens de lenço passando por ali. Depois eu descobri que, na verdade, eram desbravadores, eles não eram escoteiros, né? Mas eu achava o máximo, eles todos arrumadinhos, alinhadinhos, né? Agora, gente, eu nunca conseguiria ter participado de um movimento desse na minha época, né? Eu era fora do padrão. Não sei, talvez até tivesse dado uma melhorada, não sei, né? Fico até pensando, às vezes, se alguém ia me aceitar no grupo escoteiro. Eu era muito terrível. Horror, você não tá entendendo? Soma Luquinha, soma Jefferson, e deixa eu ver alguém que é bem legal do nosso grupo, assim.
Somos assim, só somar o Lucas e o Jefferson já tá bom. Eu acho Sim, que eu eu dou um adoro pouco esse- mais que eles que- juntos. É, assim, um horror. padrão legal. Não, gente, eu sou uma pessoa muito ativa, muito alegre, animada, entendeu? Ninguém me aguenta. Aham. Nem vocês. Nem vocês. Ai, E aí, quando o Daniel completou 7 anos, eu levei ele no Unicelva para fazer as atividades, né? Mas o Daniel Unicelva é um não grupo, se né? identificou. O Unicelva é o nosso grupo aqui, também de Mato Grosso, né? É o grupo número 2, número 1 é o Centro América. E aí levei, assisti as palestras com a chefe Célia, né? Que é a nossa dinossauro, né? Lá no nosso grupo escoteiro é o chefe Valdir, que é o nosso dinossauro, né? No Unicelva, a dinossauro é a chefe Célia. E por coincidência, os dois foram chefes escoteiros em 1900 e vai bolinha, né? E aí assisti as palestras de paz, me achei super envolvida, mas Daniel não quis. Aí eu vi até uns lobinhos, né? Perfeitos, recebendo o Cruzeiro do Sul. Gente, é isso que eu queria pro meu filho. Meu filho olhou para mim e disse assim, mãe, tô fora, sai fora, não quero saber. Aí quando foi 2012, o Daniel foi chamado para fazer uma participação do Joti com um primo dele lá na igreja. Eu nem sabia que na igreja tinha grupo escoteiro, porque tinha reativado no final de 2011, né? Isso já era outubro de 2012. Aí o Daniel topou e foi, né? Aí eu falei assim, mas gente, grupo escoteiro aqui na igreja, nunca tinha visto, porque nós não tínhamos aquela sede só foi inaugurada em abril de 2015. Então era tudo muito improvisado ainda, né? Os chefes guardavam numa sala lá as coisas, mas a gente não tinha uma casa, um local para receber as pessoas, receber os jovens, né? Desenvolver nossas atividades. Isso foi bem depois. Aí o Daniel começou a participar, inclusive quando eles acamparam bem naquele meio onde a gente faz algumas brincadeiras na frente da igreja mesmo, que tem uma árvore no meio, né? Tá, beleza. E o Daniel falou assim, mãe, você é escoteiro. Ótimo. Comprei o uniforme, aí todo sábado depositava o Daniel lá. Mas eu nunca ficava na atividade. Eu só deixava o Daniel. Era o dia que eu saía para ir pro salão. Aí deixava o Daniel e ia pro salão, deixava o Daniel e ia pro salão. Às vezes até esqueci o Daniel lá, coitado. Porque no salão a gente sempre demora, né? Mas o Daniel sobreviveu. Quando foi final de 2013, nós participamos de um jantar lá do grupo escoteiro, inclusive a Juliana desfilou com o novo vestuário, porque tinha um vestuário, né, que era a blusa azul clara, e aí ia colocar o vestuário regular, que é da modalidade básica, porque eles tinham comprado o vestuário da modalidade do ar. Eles tinham comprado errado, depois viram que estava errado, mas aí tiveram que comprar a modalidade certa, né? Aí a Juliana desfilou, aí achei fofa a Juliana, vestidinha de lobinha, coisa mais linda, né? Mas imagina se eu era, né, hiperativa quando era criança, a Juliana não era muito diferente. Aí apresentei a Juliana e falei assim, nossa, a Juliana podia entrar. Eu falei assim, sim, mãe, mas você precisa vir junto, né? Porque como que vai segurar o Tasmania da casa? Aí dali comecei a participar das atividades. Primeiro ajudando, levando coisa para cá, levando para lá, carregando bolo, carregando mesa, limpando, puxando, né? Quando foi 2015, depois de muitos já terem falado para eu participar e fazer atividades e fazer até a promessa, uma chefe, que é a chefe Edise, me chamou para ser chefe com ela na tropa sênior. Aí eu, ótimo, quero sim. E comecei a me envolver mais. Porque a tropa sênior é de 15 anos para frente, estava mais próximo da faixa etária que eu trabalho, que é com universitário, que é com 18 anos. Nem pensava em trabalhar com criança, nem com adolescente de 11 a 14. E com isso eu fiquei, e aí de repente o chefe Vinícius, que era o chefe da tropa escoteira, ele estava com muitas atribuições, porque ele trabalha com teatro, ele faz atividades como missionário, né? Ele tinha que se preparar para outras atividades dentro da igreja, e nós íamos ficar desfalcados de chefe. Aí o chefe Valdir simplesmente me nomeou chefe da tropa escoteira, e aí eu fui informada que eu ia ser chefe da tropa escoteira. Aí eu fui me preparar, porque eu já estava estudando muito sobre o movimento escoteiro, mas não direcionado para a sessão escoteira, né? E aí, assim, eu me tornei chefe escoteira a partir de 2016. Mas eu fiz a minha promessa em 2015.
Bah, Caramba. vai de história. Quem diria, passou de uma pessoa que carregava os bolos pra lá e pra cá, e agora é a chefe das A chefes do chefe Ponto de Escoteiro. Zelda. Agora é a Ai, chefe de chefe Zelda. da chefe. Chefe de Zelda. A glamurosa. A A glamurosa. É incrível. Mas, gente, eu nasci escoteira. Quando eu tinha a idade de vocês, até um pouco antes, o meu pai tinha uma chácara e eu amava pegar esse facão, descia, porque lá tinha um rio, né, nessa chácara. Aí eu tirava galhos da árvore, montava, sempre montei meu acampamento natural, com meu abrigo natural, né? Abrigo natural. Aí pegava folha do coqueiro e eu lembro que tinha um pé de... Ai, muita gente não gosta, jatobá. E lá tinha um jatobá delicioso. Aí eu imaginava assim, estou aqui no acampamento. Na época nem se falava de acampamento de sobrevivência. Mas na minha cabeça, estou aqui nessa floresta e meu alimento vai ser esse jatobá. Aí quebrava o jatobá e comia jatobá. E eu não sei se vocês já comeram jatobá. Jatobá é quase um pó, né? Então, assim, você come aquilo ali e fica... E aí, assim, eu passava o dia inteiro nessa viagem. Eu passava o dia inteiro nessa viagem e juntava folha daqui, colocava coqueiro dali, arrumava daqui. Quando estava pronta a minha barraca, meu pai falou assim, tá na hora de ir embora. Aí vinha o outro final de semana, né? Aí no outro final de semana eu pegava o resto da barraca, né? Montava de novo. Mais jatobá. Mais jatobá. Gente, olha, assim, é uma coisa que eu lembro. Que delícia isso, porque eu tive a oportunidade de ter essa vivência na natureza, né? E não só ficar trancada num quarto jogando videogame. A única coisa que eu acho, assim, que eu sinto falta é que se eu tivesse tido um grupo escoteiro para eu participar, talvez eu teria produzido muito mais. Porque eu fazia tudo isso sozinha, né? Meu irmão era 7 anos mais novo que eu, a minha irmã não gostava de mato, então a minha irmã sentava lá na rede e ia ler um livro. E eu ia sozinha lá para baixo, onde ficava o rio, né? E ficava vivendo o meu mundo. Que legal. Não é à toa que eu amo ir para o acampamento com vocês. Eu amo. Maravilhoso. Antes da gente passar essa pergunta, eu só queria informar que a árvore do jatobá pode alcançar até 40 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Sim. A gente pode confirmar. Sim. Ai, não, e esse jatobá... Não, e essa árvore era grande. Aí eu lembro até que uma época tinha uma novela, né, que tinha um jatobá rei, o cara colocou o facão no jatobá. Aí eu falei assim, gente, vou fincar o facão aqui também. Esse jatobá, que bem assim, vou plantar as minhas raízes. Antigamente, gente, não tinha Netflix, né? Era novela. Muito bom. E a próxima pergunta, então. Vai. Qual foi a atividade mais difícil de organizar? Mais difícil de organizar? Mais difícil de organizar? Sim. Eu não sei, porque a gente, assim, todo mundo cria um caos, né, quando vai organizar uma atividade, mas normalmente eu vou lá, olho, dou uma olhada no lugar, aí todo mundo fala assim, mas e aí a segurança, o quê? Não. Gente, eu olho assim, eu já bato o olho, já consigo analisar tudo que dá pra fazer. Já vou desenhando na minha cabeça, né, própria arquiteta. Já tá na alma, aí já vou olhando assim, aí... O problema é que muitas vezes isso tá na minha cabeça, já tá formatado, mas não tá na cabeça dos chefes, né? Dos outros. Aí eu, na hora, falo assim, gente, a gente vai fazer isso. Aí eles ficam louquinhos comigo. Eu falo assim, mas é? Mas eu não lembro de nenhuma que tenha sido difícil de organizar. Todas têm todo um roteiro, né, que a gente tem que desenvolver, né? O importante mesmo de tudo é a gente prezar pela segurança de vocês, porque muitas coisas podem acontecer e a gente ter que
mudar, mas isso a gente pode levar, por exemplo, eu lembro até uma vez do Pedro reclamando, isso eu lembro, Pedro, no acampamento em Nobres, porque eu não tinha ido no local do acampamento, então e eu tinha preparado o acampamento de uma outra forma, que vocês acampariam por patrulhas e tal, e aí a gente chegou lá na hora, a gente estava bem na frente da via principal, né, lá no Bom Jardim, e a gente teve que acampar na quadra, e aí não deu para ficar por patrulha, e aí ficou assim, meninos de um lado, meninas do outro, né? E aí o Pedro falou assim, da próxima vez dá para fazer o acampamento por patrulha? Né? Porque daí a Juliana ficou lá no quarto dos meninos, né? Ficou lá no quarto dos meninos, conversando com os meninos a noite inteira. Não é no quarto dos meninos, tá, gente? É na frente da barraca dos meninos, né? Que a patrulhagem é muito assim, unida. Nossa, que chatinho. Eu sei que é muito unida. Não, aí eu falei assim, olha, Pedro, até entendo, mas é que nessa oportunidade não deu para fazer isso. Não, mas você é uma pessoa muito inteligente, porque até para você criticar, você faz com uma forma muito sutil. Me sinto indignada. Bom, seguindo dessa pergunta, qual foi a atividade que você mais gostou? Que eu mais gostei? Eu acho que a nossa última agora. Qual? Nossa última. Qual a última que nós tivemos. O nosso último acampamento que a gente teve junto. O Pedro não podia... que foi agora dia 13 e 14 de março. Foi um dia, porque Tá vendo como é que é? Claro, e o horário. E ainda porque no dia 13 de março... a UEB lançou um comunicado falando que era para suspender toda e qualquer atividade, mas nós já estávamos no acampamento, né? Então, vamos concluir Não, mas só que a mensagem veio à noite, na sexta-feira. Vocês já estavam lá. Não tinha como a gente voltar atrás. Seria muito frustrante, né? Tanto é que vocês lembram como a gente fez nosso grito de patrulha? Vocês colocaram só o bastão na frente, lembra? Mas isso porque a gente tinha recebido a mensagem da OEB falando que não era para fazer nenhuma atividade a partir dali, mas a gente já estava em atividade. Mas eu gostei muito até porque o Pedro não podia participar muito das atividades, né? E de vez em sempre alguém revezava com o Pedro para estar com ele. Ele nunca esteve, nunca ficou sozinho na atividade. Sim, porque eu tava super preocupada, porque assim, gente, o Pedro não pode entrar na piscina, o Pedro não pode correr, o Pedro não pode fazer bagunça, mas você não ficou sozinho em nenhum momento. É verdade. E assim, isso é muito positivo. E isso sim, ele não ficou sozinho e não ficou com a mesma pessoa todo o tempo. Toda hora era alguém diferente que estava com o Pedro. Nossa, eu tô lembrando agora, realmente, eu fiquei, acho que pela, sei lá, 1 hora com cada um de cada patrulha, sabe? Sim, e você, toda hora, alguém revezava com você ali. Você não ficou excluído, você não ficou isolado, e assim, isso é legal, porque cada um pode ter alguma limitação, alguma dificuldade, e isso não é motivo de exclusão. Né? Em outros lugares, em outros ambientes, talvez isso seja motivo de exclusão, né? Mas no ambiente escoteiro, a gente envolve todo mundo. Isso aí. Sim. Aí eu sei, que saudade de vocês, tão lindos. Saudade de papá, cara. Certeza que os escoteiros estão ouvindo também. Não, vocês não viram os gêmeos? Os gêmeos querem fazer faculdade lá no Água Viva. Eles estão tão cansados de ficar em casa na internet, tipo assim, não, chefe, eu quero fazer faculdade lá na Água Viva. Pra matar toda a saudade, tá? Já é. Pode até ser um acampa dentro, bem light, assim, mas seja qualquer coisa, meu Deus do céu. Não, a gente dorme em pé, tá tudo certo. Daí não passa frio. Dorme em pé. Não, dorme em pé é você, porque eu não tenho como dormir em pé. Caramba. E, chefe, falando em dormir em pé, qual que foi a atividade, não tem nada a ver com dormir em pé, mas eu só quis pegar um gancho aleatório. Qual que foi a atividade que deu mais errado, que deu mais desastre
enquanto você foi chefe? Mais desastre. Ai, essa foi uma que foi pesada para mim. Teve um acampamento que nós fomos e nós levamos uma mãe que não estava devidamente preparada para apoiar. E aí, no meio da atividade, ela surtou com uma das nossas escoteiras. Sim, nada a ver, sabe? Nada a ver, mas assim, foi para aprender, né? Por isso que eu falei que o meu problema não é com vocês. Porque quando tem alguma coisa que não tá legal, eu chego junto, converso e resolve, né? Ponto. E às vezes eu ponho até o escoteiro para andar junto comigo. Quantas vezes eu não fiz isso? Assim, você vem do meu lado. E aí aconteceu uma situação super constrangedora entre essa mãe e essa jovem. E durante todo o fogo de conselho, eu fiquei ali conversando com aquela jovem, acalmando ela, e assim, pedindo perdão mesmo, porque assim, o movimento é para o jovem, né? A gente não tá ali para brigar com vocês nem nada. Eu até às vezes sou brava, chamo atenção, mas eu tô muito mais numa condição de irmã mais velha do que da mãe de vocês, né? Porque se eu fosse mãe de vocês, quebrava vocês no meio. Então, e aí deu tudo errado, porque assim, eu esperava outra coisa, terminei não participando do fogo de conselho, fiquei super preocupada com tudo que aconteceu, né? Terminei até depois, na mesma noite, conversando até com a mãe da jovem, porque ela chorou, ficou triste, chateada com tudo que tinha acontecido, né? Mas eu pedi perdão, me desculpei pelo grupo por tudo, né? Porque foi assim, coisa mais boba do mundo, não tinha por que ela chamar a atenção da jovem, né? Mas tudo bem. Nesse acampamento, eu acreditei que foi super legal a forma que a gente colocou as barracas e tal, mas por essa situação, para mim, não foi legal. Aí, tanto é que eu sempre friso, né? E não foi a única vez que eu tive problema com adulto, né? Eu falo, gente, tanto é que às vezes o pessoal fala assim, mas tem que levar tanto pai, não sei o quê, nanana. Olha, eu prefiro, e só eu com jovens, e normalmente só vai eu, Guilherme, chefe Fabrício, que dá tudo certo, do que levar um monte de gente, porque muitas vezes vocês vão brincar, vão fazer zoeira, né, e os pais não entendem que aquilo ali é um momento de vocês de liberdade, de expressão, né? Vocês são o que vocês são lá, né? Então, e desde que vocês não batem ninguém, né, Joãozinho, nem Luquinha, né? Tá valendo. Realmente. E seguindo tudo relacionado com essa pergunta anterior, temos o que você acha de acampamentos grandes ou intertropa? Tipo, acampamentos com mais grupos e tal. Eu gosto. Eu acho muito válido. Eu gosto muito do acampamento com a gente, com o nosso grupo, só nós, a nossa tropa, né? Assim, é muito íntimo, muito nós e tal, mas a nossa experiência, ela precisa ser vivenciada também com outras pessoas. Então, a gente precisa se relacionar não só com o nosso grupo. Então, quando a gente se relaciona com outros grupos e tem uma intertropas, tem claras dificuldades de administrar quem quer ser o monitor, quem não quer, mas, assim, é importante a gente estar com outras pessoas, vivenciar até mesmo a questão da própria frustração de não fazer tudo aquilo que a gente quer e ter que atender ao interesse do conjunto, né? Porque é uma troca de experiência. E muitas vezes a gente até compara, a gente vê os jovens em relação à faixa etária, a gente vê o jovem em relação ao grupo, a gente vê o jovem em relação à aplicação das atividades. Então, por exemplo, a gente teve o Jancan agora, que foi o Interamericano, né? Eu achei ótimo. Nós ficamos com o pessoal de Curitiba, que não é da nossa região. Nós ficamos com outro grupo daqui do Mato Grosso. Tinha gente que não era daqui de Cuiabá, que era do interior, mas que também estava no nosso subcampo. E todo mundo se relacionou muito bem.
né? Inclusive com os bolivianos. Claro. Vamos passar para a próxima pergunta? Opa, chefe GK. A outra pergunta, então. Valentina, A chefe caiu lá. Eu não vi, eu tava olhando pro computador. Calma, eu só queria falar que foi igual do Inter, gurizada. Foi o quê? Não. Eita, peraí, estão me ligando. Oxi. Marília. E ele cai. Caiu. Isso que eu descobri que agora, como que a gente faz pra voltar? Beleza. Aí. Uma Que coisa bom que que eu. deu certinho, vai, Valentina. Não, deixa eu falar um negócio. E a Valentina Uma nem coisa- caiu. É verdade, tá? Hoje só achei. Uma coisa que eu penso sobre esses acampamentos grandes, intertropas, é que, tipo, acho que todo escoteiro já, tipo, viu isso ou vivenciou isso, pelo menos aqueles que são um pouco mais extrovertidos, que gostam de conversar. Tipo, às vezes quando você tá no calor da atividade, tipo, tá tudo acontecendo muito rápido e daí no acampamento você conversa com o monitor de sua patrulha nova ou um integrante da sua patrulha nova que você nunca viu na sua vida. E, tipo, às vezes no momento da atividade você começa a conversar com ele, ou na fila esperando você começa a conversar com ele, né? No momento do almoço você começa a conhecer pessoas novas. E, tipo, quando vai acabar o acampamento, você começa a conversar com essas pessoas como se elas, tipo, fossem amigos de você há meses, sabe? Tipo, você conversa com elas como se vocês não fossem conhecidos. Então, tipo, é meio que o tempo que você conversa com alguém durante, sei lá, uma atividade escoteira, algum acampamento grande, tipo, equivale, tipo, a, sei lá, meses e meses de amizade, pegar intimidade e tal, tipo... Muito massa. Igual, teve uma vez que eu fui... foi no último ano. E daí a gente tava no almoço. E deu... na janta, na verdade. E daí eu terminei de jantar, ok. Tava com o meu prato, tinha acabado de lavar meu prato, voltei pra mesa. E apareceu um escoteiro lá, eu, tipo, conversei com ele, sei lá, por 15 minutos. E ele falou, eu não tenho prato, você me empresta seu prato pra comer e seu copo também? Eu falei, tá bom. E eu dei o prato e ele vazou, foi embora. Tipo, simplesmente sumiu. E daí, tipo, eu notei. Aqui, eu acabei de entregar o meu prato pra um estranho que eu conheci há 15 minutos atrás comer. E daí ele voltou, daí a gente conversou enquanto ele comia com o meu prato. Daí a gente... Mais um dia normal. Tipo, parece, tipo, é como se a gente fosse, sei lá, amigos há meses e eu, não, pode dar o prato, tipo, dar um prato pra ele como se fosse a coisa mais normal do mundo, sabe? Legal, nos acampamentos, muito legal. Sim, mas lembra, o escoteiro é irmão dos demais escoteiros. Sim, se quando eu tiver que prestar o prato e o talher pro camarada... E o copo? Não, porque vocês ainda são jovens e tão novos, né? Mas o que me surpreendeu muito nesses 5 anos que eu tô bem ativa no movimento, e por nunca ter participado de um movimento escoteiro antes, nos cursos que eu já fiz, eu já fui para São Paulo, eu já fui para Campinas, já fui para Brasília, já fiz um monte de curso com esse povo. Gente, é incrível. Você cumprimenta o chefe escoteiro, né, que é outro escoteiro, e é como se você o conhecesse desde sempre. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum chefe, e é incrível. Você senta, é muito legal. É muito, tipo assim, você senta, você põe sua carteira, você deixa sua bolsa do lado, ninguém vai te roubar, entendeu? É como se você estivesse junto com seus parentes. Né? E aí eu falo assim, gente, isso é anormal. Isso não é normal. Tanto é que sim, chega a ser mágico. Você vai para o aeroporto, e aí logo que eu comecei, eu fiz algumas viagens, e aí eu chegava no aeroporto de Lenço, nunca vi um cidadão na minha vida. Sempre alerta! Chefe, de onde tu é? Não sei o que. Deu, oi? Fiquei assim, ficar até com medo, né? Diz que vai me assaltar? Vai levar minhas coisas? Não, né? E isso é muito natural. Por exemplo, outra coisa que eu acho muito bacana, né? A gente ainda não tem, eu não tenho essa experiência na minha casa, mas o pessoal que eu conheço de São Paulo, Brasília, quando os chefes vão, eles automaticamente já ficam na casa dos chefes de lá.
E não é porque é amigo que vê todo dia. Não, eu sou escoteiro, tô indo pra tua casa, beleza. Aí você fala, oi? Né? É uma família. Não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês conhecem, lembra do chefe Igor, que é do Unicelva, inclusive ele foi presidente, né? O chefe Igor, a casa dele serve de barraca para todo mundo. Todo mundo que vem para Cuiabá termina ficando na casa do chefe Igor. Aí até parece que é ponto de hospedagem. E a gente pensa assim, mas eu vou deixar uma pessoa estranha entrar na minha casa, né? Gente, é incrível como é natural tudo isso. Como é natural. Teve uma vez que eu fui para um congresso lá em Brasília em 2015, num ECO, 2015 ou 2016, não me lembro. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou para o aeroporto? Eu estava lá no campo escola e naquela aflição, porque eu ainda não tinha aprendido essa dinâmica, né? Eu ficava ainda receosa. Aí tinha um casal que estava indo embora, eles vieram de carro, eles estavam hospedados lá no campo escola. Eu falei assim, chefe, fica tranquila, nós vamos te deixar lá no portão onde você tem que pegar seu avião. Pra que você tá nervosa? Aí eu falei assim, sério? Não acredito. Porque era longe o lugar onde a gente estava, no campo escola, para poder chegar no aeroporto. Era longe, e aí eu tinha que chamar um táxi, não era como hoje, você pega e chama, eu chamo o Uber, em 2 minutos ele tá aqui, né? Não era assim. Aí tanto é que para eu chegar nesse campo escola, uma amiga minha me pegou no aeroporto, que ela é promotora lá, né, no DF, aí ela falou assim, não, eu te pego e te deixo lá. Aí a hora que ela me deixou, né, ela até falou assim, Gi, você tem certeza que você vai ficar aqui? Porque o campo escola é mais ou menos que nem o Água Viva, sabe? Aí tinha um pessoal sinistro sentado, assim, conversando, umas barracas montadas, né? Aí ela assim, você vai ficar aqui nessa escuridão, e eu só com uma mochila nas costas, assim, vou, irmã, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. É tudo escoteiro. E não tem problema. Isso que é o legal quando a gente se envolve com outros grupos, porque a gente começa a perceber que esse comportamento de honestidade, de lealdade, de cuidar do bem do próximo, né? Isso é comum, é comum. Raramente você vai ver algum escoteiro que foge à lei, né? E se ele foge à lei, algum problema há na promessa dele. Uau. Sim. Agora a próxima pergunta, qual que é a próxima pergunta? Que agora realmente tem a ver com o anterior, tá? Quando tem atividades intertropas? Agora realmente tem. Quando tem alguma atividade intertropas, tem tipo alguma competição interna entre os chefes para ver qual grupo que assim é o melhor, assim, o mais disciplinado, essas coisas? Mais top. Uma competição saudável, tipo amigável. Saudável. Tem. Assim, a gente só teve um intertropas até hoje, porque a gente fez um que inclusive foi finalizado lá no nosso grupo escoteiro, que foi 2018, né? E o que eu acho é que, por exemplo, nesse intertropas que nós tivemos, estava muito quente, nós saímos da UFMT e nós fomos para o Masai Okamura, né? Tava muito, muito quente. Cuiabá já é quente, né? Tava muito quente. E aí, quem usa o traje, usa fechado até na gola, né? E aí, um dos nossos jovens tava com a camisa aberta. Ele abriu a camisa, mas estava muito quente. E aí, a chefe assim, você tem que fechar esse vestuário, não é assim que se comporta, não sei o quê. Porque eles têm uma exigência muito maior, esse grupo, com o garbo, né? Com a apresentação do escoteiro. Mas, gente, eu sou do bom senso, estava muito quente, e aí eu falei assim, não, chefe, fui eu que falei que ele podia, porque o escoteiro tinha me pedido se podia abrir a camisa, porque estava muito quente, né? Eu falei, não, pode abrir essa camisa, não tem como, vou mandar o guri ficar embonecado até chegar lá e morrer, né? Aí... Tipo assim, a gente percebe que eles nos comparam, às vezes, como se a gente, às vezes, fosse um pouco mais relaxado nessa questão do garbo, né? A gente é perfeito. Mas a gente, como todo ser humano, né? Todo ser humano, às vezes, ele quer competir, mas o movimento escoteiro, ele não veio para competir.
Ele veio para a gente conviver, se relacionar. Então, tem algumas coisas que eu até pondero e falo assim, não, pera lá, não é bem assim, né? Se eu tiver que brigar pelo meu jovem no sentido de protegê-lo, eu protejo. Tanto é que eu falo, gente, aqui nós não somos soldados, né? Aqui nós somos escoteiros, cada um tem a sua individualidade, tem que ser respeitado. Interessante. E a outra tá bem curiosa pra saber, qual que é a sua lei escoteira favorita? A minha lei escoteira favorita é a primeira. O escoteiro é honrado e digno de confiança. Tanto é que, às vezes, eu até falo, né? Esses pais são loucos, vai me deixar com esses guri, né? Mas confiam demais. Porque a gente, antes de eu ser chefe escoteira, a gente tinha uma evasão muito grande nos acampamentos, né? E eu não sei se vocês sabem, quando eu assumi como chefe escoteira, vocês não lembram disso, a gente só tinha uma menina. A gente só tinha uma menina na nossa tropa. E aí depois, em pouco tempo, a gente já tinha 10. Aí em pouco tempo, a gente já tinha 15. Então, em pouco tempo, a gente já tinha metade, entendeu? Metade. E isso quer dizer o quê? Que há uma confiança, porque diferente do homem, e isso é da nossa cultura, né? A gente manda os guris para lá, para atividade no acampamento, e não tá nem aí, que o guri se vire por lá. Agora, quando você vai falar que vai mandar uma moça, que você vai mandar uma menina, todo mundo fala assim, ai, mas quem que vai estar lá? Como que vai estar? Como que vai cuidar, né? Tem todo um sistema de proteção ainda. E aí, isso é muito forte para mim. A questão da honra, né? E de ter realmente a palavra e de ser uma pessoa confiável. E confiável no sentido de, né? Não vai sair largando o povo para fazer o que quiser. A gente tem toda uma organização, uma disciplina, né? Para ser acompanhada, uma metodologia. E próxima pergunta. O que os escoteiros fazem que te deixa nos nervos? Olha que maravilha. Deixa nos nervos? Quando eu peço para fazer a formação e ninguém fica na formação. Aí parece uma minhoca. E a gente fica irritado porque eu tenho toque, porque tem que ser simétrico. Descobrimos. Era o que tava faltando. Diz que bem assim, minhoca não mas temos que melhorar, chefe. Não, mas a questão é porque a distância, gente, a distância tem a ver com a segurança de vocês. É o passo que a gente dá que pode evitar um acidente. Como, por exemplo, já aconteceu de escoteiro socar o bastão na cabeça da chefe, gerar um galo, entendeu? Essas coisas assim. Mas não fui eu a chefe, tá? Foi outra. Não, mas não fui eu, não. Foi outra chefe, coitada. Quase que foi pro hospital. Ok. Chat. Essa aqui é uma pergunta mais importante, então se você quiser ter um tempinho para pensar antes de responder. A gente tem mais 2 perguntas para acabar. A primeira das 2 últimas. O que você acha que o movimento escoteiro pode mudar na vida de um jovem? Olha, o movimento escoteiro na vida de um jovem, ele pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Por quê? O movimento escoteiro, ele traz uma forma de construção do jovem dentro de uma linha metodológica e pedagógica, né? Porque daí eu tenho que ser um pouco mais profunda. Não adianta eu só falar que é a nossa lei, a nossa promessa. Quando Baden-Powell foi montar o sistema de escotismo, primeiro ele gostava da vida no campo e ele observava muito. Então, ele gostava dessas brincadeiras de observação. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, ele, durante todo o percurso da vida militar dele, só uma vez precisou matar uma pessoa. E, inclusive, na biografia dele, fala que ele se arrepende amargamente por isso, mas era um momento de guerra e deveria ter sido feito, né? Então, o que fez o Baden-Powell se destacar e, inclusive, ganhar as condecorações como militar e o que possibilitou até ele parar a carreira dele militar muito cedo, foi tudo através da observação.
Então, o que eu quero falar para vocês? Que o Baden-Powell, ele gostava disso, de observar, e o coach é isso, é a observação. Só que ele falou assim, isso não pode ficar só na observação. Eu preciso fazer com que tenha uma construção do jovem, porque esse aprender a aprender, entender como funcionam as coisas, né? Porque não é só você, por exemplo, você vai para a escola, aprende geometria, e aí você fala assim, para que eu estou estudando área, altura, comprimento, largura? Aí um dia você chega na sua casa, você quer colocar uma televisão, você não sabe se ela cabe na parede. Você quer colocar um sofá, você não sabe se cabe dentro da sua sala. Mas se você tiver noções básicas de matemática, você começar a raciocinar e ver se aquilo cabe ou não naquele ambiente, né? E o escotismo vai levando você para esse lado. E isso é uma forma de dedução. E por quê, né? Quando ele estava constituindo o movimento, ele chamou tanto Jean Piaget, como pegou também o modelo de Marie de Montessori, para gerar um método de educação construtivista. Então, a gente tem vários métodos de formação pedagógicos, né? Então, a gente tem um método tradicional, que você senta na sala de aula, fica um olhando para a nuca do outro, e o professor só expõe e você recebe conhecimento, certo? Então, esse é o método que a gente conhece, que a gente vê na sala de aula. Só que o método, tanto do Piaget quanto o método de Montessori, é você buscar o conhecimento, você ser o protagonista do seu conhecimento, e que você tem realmente algum conhecimento. Você não é um copo vazio, porque se vocês virem a tradução do latim, alunis, é sem luz. Então, é como se nós, professores, fôssemos a chama, a luz para vocês. Só que aluno não é sem luz. Aluno tem luz, ele tem luz própria, né? Cada um tem alguma bagagem, alguma experiência. Então, o que o método pode mudar na vida de um jovem, né? Hoje, por exemplo, nós estamos no período da pandemia. Qual que é a maior dificuldade que eu tenho visto em relação aos alunos, né? Aos jovens? É ter a autonomia, ter a proatividade, dele entender que é ele que tem que ser organizado com o seu tempo, é ele que tem que buscar o conhecimento, ele tem que correr e buscar algum vídeo, alguma informação para saber como que ele acessa aquela aula online, ou desenvolve aquele trabalho, ou como que ele digita no Word, tá? Enquanto que para nós, no movimento escoteiro, isso já é desenvolvido. E ele é desenvolvido porque a gente passa para vocês a responsabilidade de uma corte de honra, a gente passa para vocês a liderança numa patrulha, a gente passa para vocês a organização do seu canto de patrulha, vocês vão fazer a comida de vocês, entendeu? Isso é o protagonismo do jovem. Não é a gente pegando assim, olha, a gente vai chegar lá e as barracas vão estar todas prontas. Não. A barraca, às vezes, vai ficar mal arrumada, não vai ficar bem esticada, vai molhar a mochila, mas vai ser a experiência que no próximo acampamento você vai lembrar e já vai fazer diferente. Então, muda muita coisa. E outra coisa que a gente percebe, assim, que muda demais, né? O movimento escoteiro em si. E isso eu sei porque eu tive já alunos na universidade que foram escoteiros. E aí eu olhei e falei assim, mas gente, esse menino tá diferente, esse menino é diferente, né? Porque o escoteiro sabe trabalhar em equipe. Em alguns ambientes, a gente vai, e eu tenho vários alunos que falam assim, eu não gosto de fazer trabalho em grupo, eu não gosto de dividir tarefa, no movimento escoteiro, quando a gente já divide as patrulhas, e tem que ser por pares, porque tem que ter essa identificação, né, na tropa escoteira principalmente, é para que vocês aprendam a estarem juntos, e cada um, a gente desenvolve uma habilidade, um dom, um talento, né? E todo mundo se ajuda. Ninguém é igual a ninguém. E, por exemplo, nesse caso do Pedro, né? Que ele não podia estar correndo, ele não podia estar nadando, ele não podia estar fazendo bagunça, mas ele conversou, interagiu com todo mundo. Se fosse em outro ambiente, iam deixar ele lá sentado, olhando para o tempo. Né? Então, assim, o movimento escoteiro, ele traz uma coisa muito positiva para o jovem, que é fazer com que ele seja o protagonista da sua vida.
que ele tome as decisões, que ele aprenda a conviver, que ele aprenda a se relacionar, que ele aprenda a falar, tanto é que a gente trabalha muito com vocês a questão da oratória, né, da desinibição. Alguns ainda são mais tímidos, né, mas a gente tenta fazer com que vocês se encorajem para arriscar. O que a gente muitas vezes não vai ver numa sala de aula, né? Às vezes a gente não vai ver, até mesmo, por exemplo, uma escola bíblica dominical, né? Porque a gente vai ter só o professor trazendo informação dentro do método tradicional. E o método escoteiro, ele vem e muda demais. Tanto é que eu sou apaixonada pela história de Marie de Montessori. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, deem uma lida. Ela era uma mulher, ela formou em medicina na Itália. Ela não pôde exercer a medicina, porque mulher não podia exercer a medicina. Né? E ela foi trabalhar de trabalho voluntário num hospital filantrópico para as crianças e pessoas doentes que tinham algum problema, né? E ela percebeu que as crianças, pelo método do protagonismo, né, dela mesmo desenvolver as atividades, da proatividade, ela aprendia muito mais rápido do que simplesmente mandando ela sentar e ouvir. Uau! Caramba! Bom, e depois dessa aula, dessa baita resposta, meus amigos... Dessa aula, né? Uma aula pedagógica. Gente, eu sou apaixonada pelo movimento escoteiro. Para vocês terem noção que eu sou tão apaixonada que eu trabalhava com estágio supervisionado. Agora eu não estou afastada já, né, na faculdade. E eu estava com uma turma tão grande e eu falei assim, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar eles em patrulha. Aí, simplesmente, eu dividi eles em patrulha e criei os monitores. Aí, teve até um dia que eu falei assim, gente, cadê meu apito? Cadê meu apito? Eles nem perceberam, sabe? E aí, eu dividi eles em grupos, eu só chamava o monitor, passava a instrução, e aí o monitor já replicava isso para os patrulheiros. Para poder organizar, porque eram muitos processos, eram muitos universitários, né? E aí eu falei assim, gente, porque eram 60 alunos numa aula prática, então é bem, bem difícil, não é como numa aula de graduação que você vai na sala, você fica em pé e todo mundo fica sentado, nessa não, todo mundo tem um processo diferente, um caso diferente, problema para resolver, assim, então vamos fazer assim, ó, você é o monitor daqui, você é o monitor dali, e deu tudo certo. E aí eu falei assim, isso eu trago para minha vida. Então, se vocês levam para a vida de vocês de jovens, né? Eu fico fazendo isso também na minha vida, né? Eu acho que tudo que foi dito até agora meio que responde essa última pergunta, mas já que é a chave de ouro, vamos a ela, né? O que a chefe trouxe para sua vida e por que vale a pena? Ela trouxe muita coisa positiva para mim, sabe? Eu agradeço a Deus de ter entrado no movimento escoteiro, porque eu era uma pessoa bem enquadrada, assim, bem limitada. E até a minha forma de lecionar mudou com o movimento escoteiro. Eu aprendi a realmente trabalhar as áreas de desenvolvimento, as competências, né, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude. Eu melhorei mais na minha própria organização e disciplina, porque como eu sou... Alô? Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Eu cortou um pouquinho. Disfarça. Disfarça? Alô? Me ouviu? Yes. Tá ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo. Não, então, o movimento escoteiro me ajudou muito nessa organização, nessa disciplina, e até mesmo no planejamento, e fazer uma autoavaliação todo o tempo, porque assim, vocês talvez não percebam, quando vocês estão fazendo a progressão pessoal de vocês, que vocês estão se autoavaliando, certo? Nós, enquanto chefes, nós também temos ciclo. Nós também temos a nossa progressão pessoal e nós também precisamos fazer um projeto, um planejamento de vida e até de formação. Então, isso faz com que eu reavalie meu comportamento, reavalie a minha forma de pensar, minhas condutas, né? Então,
tem muita coisa que isso para mim foi muito, muito, muito positivo, principalmente na condição de professora. Sim, imagina. E mãe, né? Eu acho que eu fiquei até mais light enquanto mãe, porque eu sempre fui muito dura, né? Quer dizer, eu sou dura, né? Mas assim, eu até fiquei um pouco mais light, aprendi um pouco a lidar mais com as frustrações, até mesmo com essa mudança, né? Da idade que vem com os jovens. Ok, só um aviso aqui, é que quando a gente começou a falar da última Valentina, infelizmente a conexão dela caiu e ela não conseguiu reconectar de novo. Mas enfim, a gente vai... Eu não tinha conseguido me reconectar, mas dei o meu jeito. E agora eu tô aqui junto com a Isabela. Tô aqui do meu lado, mesmo microfone. Muito bem. Nossa, por alguns segundos eu esqueci que vocês moram na mesma casa. Que bom que foi a Valentina que caiu, né? Nossa. E é isso. Eu achei uma baita entrevista que foi, gente, incrível. Muito obrigada, chefe. Muito obrigada mesmo. Quis saber de algumas coisas que eu achei que ficaria sabendo no final disso. E valeu muito a pena. Eu gostei Pedro, bastante. Valentina, querem colocar algumas considerações finais? As considerações finais, né, antes de fechar e tal. Cara, eu só gostei. Tem algumas partes bem bonitas que a Charlie falou, né? Segurei a emoção, porque eu ouvi a Glamourosa falar assim, né? Com as emoções da gente e tal. Mas foi muito divertido, foi muito legal. Chefe, eu acho que assim mesmo é agradecer. E é isso. Sim. Chefe G, então, rapidão, você quer dar um tchau especial pros ouvintes? Nossos amados ouvintes. O que você quer falar? Eu quero. Teve uma vez que, isso eu preciso falar para vocês, teve uma corte de honra que nós fizemos no shopping, e numa das perguntas, um dos jovens falou assim: chefe, o que te leva a levantar, porque já tinha mudado o horário para sábado de manhã, né? Todos os sábados de manhã, em vez de você ir pro salão, dormir até tarde, tá com a gente, hein? Ele falou desse jeito. Eu falei assim, eu devo ser louca, né? Aí na hora eu fiquei pensando assim, gente, realmente, o que me leva a levantar e fazer tudo isso, né? Ficar ainda com o filho dos outros e tal, e acordar, sendo que eu podia estar no conforto da minha casa, às vezes até a gente acampar, a gente dorme mal, a gente não dorme, né? Mas tudo isso é amor. É realmente saber se doar. E por mais que às vezes apareça, eu tenha a aparência assim, de uma pessoa muito severa, muito brava, né, muito estressada, como eu amo vocês não sabem assim, o quanto eu tenho sofrido pela ausência de vocês, o quanto eu oro por vocês, o quanto eu me preocupo com vocês. Tem jovens que nem sabem, mas às vezes eu faço até doação para o jovem, eu ajudo, assim, e não faço questão que ele saiba, né? Tem coisas que eu tento intermediar que ninguém fique sabendo, porque não são meus filhos, mas são meus irmãos. São meus irmãos. Uhum, e eu não quero ser mãe, de ninguém, eu quero ser irmã. Eu acho assim que essa fraternidade é de irmandade mesmo, sabe? Isso é muito, muito, muito bom. É legal você estar no meio das pessoas e poder confiar. Poder confiar. Isso é muito bom. Tanto é que, por exemplo, quantas vezes vocês vieram na minha casa e eu confio em vocês. Tudo bem que vocês gostam de aventura e ação, né? Ação e aventura. Filme de ação e... Mas assim, eu confio em vocês. Vocês são pessoas do bem, entendeu? Vocês podem ser arteiros, mas vocês são pessoas do bem. Isso é muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Então finalizamos aqui com essa magia que é o movimento escoteiro. Então, tchau, galerinha. Tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Gente. E venham pro movimento, que vocês vão ver o que é bom. Adoro terminar o podcast sorrindo, e é assim que eu tô agora, chefe. Muito obrigada, gente. E é isso.